Boa noite. Eu sou discente Shirley, estudo do Instituto Federal de Rondônia, campus Guajará-Mirim, curso superior de Tecnologia em Gestão Pública. Falarei um pouco como fazer o monitoramento e avaliação de políticas públicas em seu município. O que são políticas públicas? São a totalidade das ações, metas e planos que o governo nacional, estadual e municipal traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público. São programas relacionados com direitos que são garantidos aos cidadãos, existindo em muitas áreas, por exemplo, educação, saúde, trabalho, meio ambiente, assistência social, cultural, moradia, trabalho, transporte e etc. Ciclo de políticas públicas. Aqui nesse quadro vê o ciclo da política pública passo a passo. Aí o ciclo de políticas públicas tem como objetivo nortear a formulação de políticas públicas em um acurado processo dividido em 5 etapas principais. A primeira fase, formação da agenda. Antes de iniciar qualquer processo, o poder público precisa ter clareza sobre a prioridade. Existe uma enormidade de setores que precisam de investimento contínuo, como ocorre nas áreas de saúde, educação e habitação, por exemplo, e quase sempre recursos escassos para atendimento de todas as demandas necessárias. A primeira etapa se concentra na identificação dos problemas que requerem maior atenção, para então focar no planejamento. Nesse momento, os atores envolvidos precisam traçar análises de todos os dados existentes sobre a situação e a partir do reconhecimento dos problemas prioritários que a agenda governamental se forma. Contudo, diante de um volume alto de questões que precisam ser solucionadas, nem todas as ações previstas na agenda receberão resposta imediata, especialmente pelo fato de que a viabilização de muitos projetos depende de fatores como a avaliação do custo-benefício, recurso disponível e urgência da demanda. Segunda fase, formulação da política. Após a etapa de formação de agenda, o ciclo de política pública se volta à apresentação de soluções. Nesse momento, define-se o objetivo da política pública, assim como todos os programas e linhas de ação que deverão ser desenvolvidas. Dessa forma, a segunda fase se consolida com um detalhamento de alternativa para a agenda estabelecida, como a organização de ideias, alocação devida de recursos e trocas com especialistas no tema em questão para traçar os objetivos gerais e os resultados que devem ser alcançados. A partir de então, são definidas as estratégias e os atores envolvidos investem na criação de suas propostas. Terceira fase, tomada de decisão. Depois de avaliar todos os planos e alternativas, o ciclo de políticas públicas segue com a definição da ação que será adotada. Nessa fase, os autores, dentro de suas estratégias, definem os recursos e os prazos de ação. A tomada de decisão é, portanto, o principal foco nesse momento. Quarta fase, implementação. A quarta etapa é marcada pela ação, com todas as definições estruturadas e o momento de colocar todo o planejamento em prática. E nessa fase, que os recursos sejam eles financeiros, tecnológicos, materiais ou humanos, são direcionados para que a política pública possa ser executada. Quinta fase, avaliação. Por fim, a última etapa do ciclo de política pública
compreende um dos momentos mais importantes: o acompanhamento da implementação e análise de seus resultados. O monitoramento permite entender como a política pública está sendo aplicada e se há necessidade de corrigir possíveis falhas. Aí aqui é política pública relacionada ao programa Mamãe Cheguei. É o público-alvo: gestantes, recém-nascidos em situações de vulnerabilidade social e acompanhadas na rede municipal do SUAS e do SUS. O objetivo do programa: reduzir a mortalidade infantil por meio do fortalecimento do vínculo parental entre a gestante e o recém-nascido, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, no município do estado de Rondônia. Esse programa Mamãe Cheguei foi criado pela Lei nº 4.700, de 12 de dezembro de 2019. E assim conclui minha apresentação. Agradeço e boa noite.